Olá, boa tarde a todos. Começando aqui a live, estou só esperando a Camila entrar para começarmos a live. Camila já entrou, estou vendo aqui. Vou chamá-la aqui para a live para começarmos. Só aguardando, já foi chamada aqui. Oi, Camila. Oi, oi, só um minutinho, ajustando aqui. Primeira vez em live, ainda estou me adaptando. Como é que funciona o sistema? Tranquila, tranquila. Pronto, vamos lá. Deixa eu só apoiar aqui. Uhum. Tamo aí. Conseguiu? Estamos lá. Perfeito. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, se apresenta aí para quem não te conhece, né? Tá certo. Meu nome é Camila Carlos da Silva. Eu sou formada em psicologia, com especialização em psicologia do esporte. Tive a honra de conhecer profissionais maravilhosos como o Paulo Ribeiro, que é uma referência. Então, eu estou num desafio de falar um pouquinho sobre a importância da psicologia do esporte nesse cenário assim, que a gente vive no Brasil, com tantos desafios, né? Não só no futebol, mas no esporte em geral. E espero conduzir de uma forma que não deixe a desejar a formação que eu tive. Inclusive, até o Paulo Ribeiro, ele vai ser um próximo convidado para a live. Tive o prazer, né, de da gente estar dando continuidade, né? Esse momento de pandemia é uma coisa muito interessante porque as pessoas estão podendo se escutar mais, conhecer mais um pouquinho sobre a formação do outro, conhecimento, essa troca de conhecimentos, né? Que no dia a dia a gente acaba que não tem tempo e não consegue fazer isso. Então, voltando à minha apresentação, além de ter essa especialização, eu sou formada em biodança também pela International Biocentric Foundation, que é um sistema de desenvolvimento humano. E posso dizer assim que o esporte sempre esteve presente na minha vida. Desde 15 anos eu pratico esportes até na minha época meio que ninguém nem conhecia, como beisebol, por exemplo, que agora vai se tornar, né, um esporte olímpico. Verdade. Passei, né? Passei futebol, handball, então, e o hockey. O hockey sobre grama durante muitos anos fez parte da minha vida e foi uma modalidade olímpica quando as Olimpíadas aconteceram. E eu acho que foi essa paixão que acabou me levando para essa especialização dentro da área de psicologia do esporte. Né? Eu passei por alguns processos na minha vida que me levou a fazer terapia. Eu me autoconhecendo, descobri uma paixão na psicologia e foi esse caminho que me levou a hoje estar atuando nessa área, né? E o mais interessante é que hoje é o Dia Internacional da Saúde, né? O Dia Mundial da Saúde, né? E Maravilha. no meio de uma pandemia toda dessa, de tudo que está acontecendo, de coisas ruins acontecendo, mas a gente tem que também tentar, a psicologia mostra isso para a gente, né? Tentar tirar do caos que está acontecendo, tentar tirar coisa boa. Você se autoconhecer, você se tentar entender que tudo que está acontecendo ali, lógico, tem coisas ruins, tem, a gente tem que saber que tem coisas ruins, mas tem coisas muito boas que estão acontecendo ali, né? E isso daí que eu acho que é o principal. E quando a gente fala de coisas boas e ruins, vamos falar para o meio do esporte, né? Os atletas de alto rendimento, mais ligados ao futebol, vamos botar assim, eles são dóceis em casa, né? Os atletas ficam desesperados em casa, sem poder treinar, sem poder jogar, sem poder ir para balada, alguns deles que a gente sabe que vão também, sem poder beber
cervejinha com os amigos, sem poder fazer social, né? A socialzinha dos jogadores, que é o principal meio de contato deles. E aí, quando a gente diz o meio social, ir sozinho da boate, de repente sair com os amigos, ir para casa, ficar vendo um DVD, alguma coisa do gênero. Né? Então, isso ficar vendo séries e tudo mais. Então, isso daí mexe com o psicológico, mexe com o potencial de ação desses atletas. A primeira pergunta é: como que você vê um atleta nessa pandemia, o psicológico dele, um atleta de alto rendimento, como que você vê o psicológico dele e como que a gente poderia fazer para esse atleta não dar aquela surtada? Bom, eu vejo o atleta como um todo, né? Primeiro princípio é saber que o atleta, antes de tudo, ele é um ser humano. E como ser humano, ele vai passar por todas essas questões, como todos nós seres humanos passamos, momentos de insegurança, do que vai acontecer no futuro, o momento inerente de uma perda, né, de amigos, de familiares, porque nessa situação, né, não tem muito controle. Mas não para focar somente no atleta do alto rendimento, que eu vou falar isso agora, mas num atleta como qualquer modalidade, né? É importante, assim, focar dentro da psicologia, né? A gente busca técnicas, capacidades que nos tragam o autocontrole, né? Para a gente poder lidar com os dados de realidade, manejar a realidade de forma mais tranquila e serena. Os atletas de alto rendimento, eu não sei, assim, por quais clubes, por exemplo, tanto se seja no vôlei, no futebol, né? Eu não sei se tiveram contatos com psicólogos, mas se não tiveram ou tiveram, relembrar ou aprender algumas técnicas que possam ajudá-los ao controle emocional, né? Isso é uma técnica muito interessante, onde você pode estar fazendo um momento de meditação, né? Uma yoga. Enfim, existem alguns caminhos, inclusive até para poder na parte de assim, já que não estão podendo praticar fisicamente, alguns, né, tentam fazer mantendo a distância, mantendo, né, os protocolos que que nós todos fomos instruídos, a estar mantendo a atividade física, porque o atleta que vinha em temporadas ou se preparando para temporadas e com essa paralisação, eles precisam continuar os seus treinamentos, né? Então, eles se encontram, vão fazer a atividade física de acordo com a modalidade deles, mas eu acho que inserir outras técnicas, por exemplo, tem uma plataforma que se chama Neuroforma, que é uma plataforma incrível, que desenvolve, baseado na plasticidade neural. Muitos atletas, inclusive, o próprio clube do River Plate usou para poder trabalhar a parte cognitiva, né? E é uma plataforma em casa. O Tom Brady é um que também usa e divulga. E são plataformas que você só precisa de um computador, um celular, você pega uma licença e vai praticando. São como se fossem neurogames, né? São neurogames com exercícios que você vai praticando. Cada pessoa tem a sua licença, está usando para poder estar aprimorando as suas habilidades cognitivas. E isso ajuda a reduzir a ansiedade. Nesse momento que eles não estão podendo fazer muita coisa, né, de físico, olhando essa parte cognitiva. E o resultado disso é que, como é baseado na plasticidade neural, eles vão botando o cérebro em movimento. E isso agiliza tomadas de decisões, aumenta o campo periférico. Então, é uma plataforma muito interessante
e que depois, se alguém tiver interessado, eu deixo o link aí para estar conhecendo, enfim. É uma forma de estar, né? Eu acho bem válido a gente deixar a plataforma aí, sim. Eu estava falando lá do pessoal da Inglaterra, né? Do Tim Brady, que é ele pratica futebol americano, se não me engano, não é isso? Da Gisele Bündchen. Não sei se ainda são, mas enfim. Não, a prática dele. Tem muitos, depois eu deixo aí com você. Quer saber mais informações, pode entrar em contato para poder estar conhecendo. Mas é muito interessante estar usando, trabalhando o cérebro nesse momento, né? Ah, legal. E, assim, o pessoal lá da Inglaterra, a gente, numa conversa com o professor Marcelo Cardoso, né, o técnico Marcelo Cardoso, que você conhece bem também, a gente conversou e com o Jackson também, e os dois falaram que o Tottenham, do Tottenham da Inglaterra, ele fez como se fosse uma cartilha, né, de exercícios cognitivos para o atleta ficar fazendo em casa. Já que ele não pode treinar, eles utilizam algumas plataformas de vídeo e eles fazem juntos, porém, cada um na sua casa. O que é muito interessante também, né? Que é uma forma de aconchegar, uma forma de se manter ocupado e não se ficar sozinho, né? Entre aspas. Um amigo meu também participou de uma live, não comigo, mas ele estava como espectador. Eu ainda vou trazer ele também para fazer uma live com ele, né? Ele é preparador físico e ele é analista de desempenho. Ele tem um monte de situações e ele trabalha lá em Dubai, lá nos Emirados Árabes. E ele falou que ele desenvolveu uma cartilha. A cartilha, ele para a comissão técnica dele avaliar, todo mundo aprovou e ele deu para os atletas dele. Então, consequentemente, os clubes estão começando a se reeditar, né? Se reinventar com isso. E com isso daí, está começando a ficar cada vez mais em evidência o psicólogo. Né? O psicólogo nunca foi visto dentro do esporte. Né? Nunca lembram do psicólogo, infelizmente, que é um profissional que faz parte da equipe multidisciplinar e é um profissional que necessita muito da ajuda de outros profissionais, né? Não só da equipe multidisciplinar, como também dos profissionais que estão ali no clube. Né? Então, isso daí, essa reinvenção está fazendo com que nós sempre... Eu não estou te entendendo muito bem, porque está picotando o áudio. O áudio está picotando um pouco, mas eu acho que eu entendi análises que são feitas com os treinadores, os técnicos, o psicólogo está acompanhando essas captações dessas informações para estar fazendo alinhado com o feedback que ele está tendo dessas análises. E vem cá, Camila, essas plataformas são pagas? Essas plataformas que você está citando aí? Camila? Oi. Oi, tá me ouvindo agora bem? Agora eu tô. Essas plataformas que você citou, que o Tom Brady usa, que alguns clubes estão usando e tal, essas plataformas são pagas ou são plataformas free? As plataformas que você estava falando, desculpa, que o Tom Brady usa, que alguns clubes estão usando, essas plataformas elas são pagas ou elas são livres, elas são free? Nossa, perdão, ficou robotizada a fala. Então, vamos lá. Essas plataformas que você citou. Está me ouvindo bem agora? Olha, eu tô te ouvindo muito lento, tá travando.
Opa, caiu aqui a Camila. Vamos lá, vamos tentar botá-la de novo aqui na live. Camila, tá tudo bem? Tá por aí ainda, né? Só um instantinho, gente. Isso acontece. Camila? Camila? Camila, cadê você? Pronto. Camila está caindo. Não estou conseguindo trazê-la de volta. Vamos lá. Só um instantinho, gente. Eu não estou conseguindo trazê-la de volta. Eu estou tentando trazer ela. Camila, me chama, me convida aí de novo que eu não estou conseguindo te trazer. Para mim, você não aparece online, entendeu? É, ela está entrando e saindo toda hora. Estou verificando isso daí também. Acho que é questão da internet, mais uma vez, me dando uma rasteira. Pronto, consegui chamar a Camila aqui. Desculpa, gente, isso acontece. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Camila? Tô aqui. Pronto. Voltamos. Está me ouvindo bem? Camila? Mais ou menos. Mas vamos, você escreve a pergunta e me mostra. Está me ouvindo agora? Tô. É que a sua voz está falhando um pouco para mim. Mas vamos lá, vou fazer a pergunta, de repente você consegue responder aí. Vamos lá. Essas plataformas que você tinha falado, do Tom Brady e de outros clubes que estão utilizando, as plataformas elas são pagas ou elas são plataformas que são livres? Você consegue baixar? Exercícios gratuitos e depois você cria uma conta, caso, né, seja interessante. Mas Alô, Camila? Camila, está me escutando? Estamos com um pequeno probleminha de internet e isso daí acontece, né? Infelizmente. Muita gente entrando no Instagram ao mesmo tempo e acaba acontecendo isso. Vamos esperar ela entrar novamente. Tá todo mundo que está online aí consegue me escutar bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Kátia, eu acredito que sim. Acredito que seja a rede dela, sim, que esteja dando um pequeno probleminha lá. A gente começou bem, aí ela começou a metalizar e aí deu um pequeno problema lá na rede.
Eu estou só aguardando ela entrar novamente, porque realmente complica isso, né? Uhum. Infelizmente, eu acho que a internet dela, assim, porque ela saiu e não consegue voltar. É uma pena a internet não ajudar nesse momento. Até porque o nosso tema é um tema bem interessante e bem atual, né? Infelizmente, a gente passa por problemas com equipes. Eu que trabalho já no esporte há algum tempo, e inclusive eu trabalho com a Camila. E aí a gente sempre passa por esses problemas, né? O atleta de alto rendimento, ele tem muitos altos e baixos. E aí, conforme ele vai ganhando mais confiança, esse atleta ele tende a ter problemas maiores, né? E aí o que que acontece? O atleta ele tem que ter um acompanhamento psicológico, né? Na maioria das vezes o atleta vem de uma base de futebol e tudo mais, e esse atleta acaba não concluindo os estudos, não concluindo algumas situações, então ele tem um déficit dali de problemas, né? Não só estudantis, mas também como esse atleta tem déficit de atenção de algumas coisas. A família dele normalmente também não dá um suporte adequado. Então, isso tudo tem toda uma problemática, né? Camila, me convida aí de novo. Só aproveitando, fazendo um merchan aqui, eu acabei de sair do consultório do Dr. Éder. Ele colocou minha coluna de novo no lugar, colocou tudo. Teremos que fazer mais algumas outras sessões, mas o Dr. Éder Marcos, que foi o fisioterapeuta que falou conosco aqui sobre quiropraxia, ele também atende não só os atletas, mas também como quem cuida dos atletas, né? Já te chamei, Camila, estou só aguardando a sua resposta. Para mim, parece aqui aguardando, já te chamei, estou só te aguardando. Mas, exatamente aí, ó, o Éder está aí na live, né? Rosana, deixa eu falar aqui com o pessoal. Rosana está na live, o Luiz entrou, não sei se continua. Quem mais está aí na live? Dá um oi aí para eu falar aqui de vocês. Stephanie. Aliás, Stephanie é namorada de um cara que está fazendo aniversário hoje, se não me engano, né, Stephanie? Camila, estou te chamando aqui já. Ah, a ex não sabia, desculpa, mas não importa. Não importa, o importante é a gente continuar sabendo que estamos todos bem. Oi. Voltamos. Ah, só um detalhe, a Stephanie também é psicóloga, né? E trabalha com atletas. Voltei. Está conseguindo ouvir bem agora, Camila? Vamos lá, vamos tentar. É no desafio que a gente vai
desenvolvendo as habilidades de resiliência, resistência. Exatamente. De vez em quando, para nós termos o auxílio da internet, nós precisamos de um psicológico e de um psicólogo muito bom, né? Camila, está conseguindo me ouvir bem? Camila, é uma pena, mas vamos lá. Stephanie, você que trabalha com esporte de alto rendimento também, e é psicóloga, quais são os desafios que você está tendo com os atletas de Power Soccer lá, né? Você trabalha, a gente estava brincando aqui dizendo do Kevin, que é o seu ex-namorado, ele já foi um dos melhores do mundo, já foi da seleção americana de futebol de cadeira de rodas, né, que é o Power Soccer. E como você está lidando com essa dificuldade de você ter atletas de alto rendimento e, ao mesmo tempo, atletas que necessitam de ficarem nesse confinamento, né, nessa quarentena, porque por eles terem doenças de base e uma doença de base bem, cada um com a sua especificidade. Como que você está atuando junto com eles? Eles têm te procurado? Como tem feito? Camila já está retornando aqui agora. Mas eu estou aguardando a sua resposta, tá, Stephanie? Oi, vamos lá, vamos ver. A sua internet está com algum problema, Camila? O sinal deve estar com algum... Você está usando a internet do celular ou a internet Wi-Fi? Tá terrível aqui. Eu não tenho, só tenho essa internet aqui, não consigo Pô, presença manejar. ilustre do mestre Thiago Miranda. Então, vamos lá, vamos seguindo por enquanto, então vamos lá. O que vocês têm dúvidas aí para falar sobre o esporte de alto rendimento, a parte psicológica dos atletas, como que cada um lida? Estou vendo que tem alguns psicólogos aqui na live, o que me deixa extremamente feliz e honrado de estar falando com vocês. Tiagão, obrigado pela moral aí, cara. A Stephanie, como eu falei antes, a Stephanie é psicóloga de atletas do Power Soccer, né, que é uma modalidade até recente no país, né, ela tem pouco tempo aqui no país e ainda não está tão divulgada. Eu tento divulgar sempre da melhor forma possível, a Stephanie tenta divulgar, a Rosana é a técnica que foi a campeã da primeira Libertadores, é tetracampeã brasileira, multicampeã em todas as categorias do Power Soccer, né? Está lá no Power Soccer desde o início. A Stephanie também, ela começou lá apenas como ajudante da mãe, e hoje em dia ela é uma psicóloga respeitada no meio. Então, assim, isso daí é bem interessante. Gleison, muito bom te ver aqui online. A Stephanie falou aqui, né, que a ansiedade dos atletas, a ansiedade tem aumentado cada vez mais neles, né? O esporte para eles é um dos únicos, se não o motivo de continuar lutando e motivação. Agora a luta em mantê-los motivados e ocupados, né? Então, assim, não sei se a Camila está ouvindo o que eu estava falando antes, a Stephanie é psicóloga do clube de Power Soccer, né? E é bem interessante o trabalho que é feito, né? Eles são atletas de alto rendimento e atletas que ele tem uma debilidade. Ele tem uma mobilidade reduzida, ele tem uma mobilidade bem complicada e eles têm algumas comorbidades. Né? Então, assim,
O Igor, um atleta de... Está entrando para o Power Soccer agora, ele era da Botia, está online com a gente também. É o atleta do Rio de Janeiro Power Soccer. Obrigado aí pela moral, Igor. Minha tia está entrando lá de Portugal, está online agora também conosco. E, Stephanie, você está falando aqui, além dos passos e da sua patologia, agora estão presos em suas residências, né? E, sim. Então, toda a atividade que eles mantêm são motivados o bem da vida. Muito interessante. Igor, você como atleta de power soccer, você teria alguma coisa relacionada aí? Como você está fazendo para melhorar nessa quarentena? O que você tem visto? O que você tem feito para se motivar, né? Visto que você já tem uma mobilidade reduzida, né? Você tem uma situação que você tem uma doença de base, você é grupo de risco e você não tem a motivação para sair, que é isso que a Stephanie estava falando, né? Então, como que você tem feito para melhorar, né? Já que eu perguntei à psicóloga, agora eu estou perguntando ao atleta. Não, em relação à sua vida, você não é só um atleta de power soccer. Você é um atleta de power soccer e bocha, né? Multicampeão na bocha, por sinal. Está entrando no power soccer agora esse ano. A gente conversou até bastante sobre isso, né? Você tirou algumas dúvidas comigo, me senti honrado por isso até. Mas como você tem feito você como atleta? Você é um atleta de alto rendimento. Você tem... eu tenho visto. O pessoal do Rio de Janeiro tem passado bastante exercício. Foi exercício com a pilha, tem um exercício até com a bola de bocha, né? Movimentos, eu vi, acho que foi o Pedro, se eu não me engano, que estava fazendo um movimento de zigue-zague. Eu cheguei a ver com a strike, né? E você mesmo, o que que você tem, como você tem se motivado? Infelizmente a Camila está com algum problema lá de internet, a gente não está conseguindo. Stephanie, e qual seria assim, a conduta que você está tendo? Ah, isso é legal, isso é legal, Igor. Tentar ver as atividades, ver jogos anteriores, né? Pegar um sol também é bom, vitamina D, né? Ver jogos anteriores, se eu não me engano, não é isso? Ler, estudar, ver programas sobre, isso é bem legal, né? Se não me engano, outros atletas, né, de outros países, como é que está a atuação. Isso é bem legal. Camila, vou tentar de novo aqui. Com o passar dos dias, fica cansativo. Mas é importante permanecer em casa. Não, com certeza é Fala, importante Ti. permanecer em casa, Igor. Isso daí é uma dúvida. Oi? Igor, não só se manter em casa por você ser grupo de risco, como também a pandemia, pelos estudos, ainda não teve a proliferação maior de vírus aqui no nosso país e principalmente aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, né? Mas é importante sim você permanecer em casa. Aí agora eu te falo como profissional de saúde e quem está no front do combate, tá? Eu trabalho no hospital e eu sou do grupamento em que fica na triagem, então, assim, não sair de casa. Não sair de casa, acho que é o principal. Stephanie, vocês estão fazendo chamada de vídeo com os atletas no mesmo horário, no dia do treino, com toda a Diego? comissão. Manter a rotina e horários é muito importante para ter a saúde mental. Concordo com você. Oi, Camila, está me ouvindo?
eu acho muito importante fazer realmente manter essa rotina, né? Pô, Francisco Lopes, enfermeiro da Seleção Brasileira de Rugby de Cadeira de Rodas, foi enfermeiro também da Seleção Brasileira de Power Soccer, referência também para mim, né? Deixa eu ver aqui o que o Igor falou. A gente já observamos os noticiários que parece que estão relaxando. Talvez tanto tempo em casa, mas o importante é continuar, com certeza. Com certeza é muito importante permanecer em casa. Boa tarde, Chico. Fala aí o que você vê, a parte psicológica dos atletas. Você que voltou há pouco tempo de um Pan-Americano, né? Você voltou há pouco tempo também de uma seletiva, né? Que teve, se não me engano, no Canadá ou no Japão, não me recordo agora. Como você vê o psicológico dos atletas, você que é atuante, para fazer isso? Né? Como você vê o psicológico dos atletas? Você, enquanto comissão de saúde também do rugby de cadeira de rodas. Stephanie falando ali que é importante também incentivar os atletas a utilizarem o movimento para reflexão, meditação, união com a família, as leituras sobre parte do esporte também tem sido importante nessa fase. Concordo em gênero, número e grau, que temos que fazer sempre a parte cognitiva, né? Manter o atleta não só na sua rotina, mas também manter o atleta na mesma vibe, como se ele não tivesse parado em momento algum, né? Pelo menos o meu ponto de vista está sendo esse com os atletas, com os outros atletas que eu tenho tratado. Camila, eu vou tentar fazer uma outra live contigo depois, porque realmente a internet está bem complicada. A gente tenta te colocar, mas a gente não consegue manter, né? Por enquanto, eu vou tentar manter a live aqui sozinho, mas com você aí me ajudando. Chico, como é que você pode ver isso aí? Chico, você está online ainda? O Igor, isso daí é um problema, é uma problemática de todos os esportes, tá? Eu trabalho com futebol profissional e todos os atletas eu tenho orientado a manter a forma física, a manter o treinamento físico funcional em casa, ou se no máximo for sair, no máximo ficar 2 quilômetros de casa, como são as regras e normatizações europeias, e também peço para eles no máximo irem 2 ou 3 atletas juntos, para não ficarem aglomerados, né? Treinamento físico é necessário, é natural, tem que ser feito, tem que ser realizado, isso é um fato. Porém, ritmo de jogo, tempo de bola, tempo de reação, isso daí todos os atletas, todos eles vão ter problemas. E isso é independente do esporte, seja no futebol de cadeira de rodas, seja no futebol profissional, seja no futebol amador, todo mundo vai ter isso, seja no vôlei, seja na ginástica, com certeza os atletas todos vão ter esse tipo de problema, isso é normal. Porém, temos que mexer com o cognitivo, foi o que a Stephanie estava falando, e é o que o Rio de Janeiro tem feito com vocês, né? Eu tenho acompanhado também todos os treinamentos de vocês, eu tenho achado bem satisfatório, tanto do Rio de Janeiro como do Novo C, que são os clubes aqui do Rio que eu tenho acesso, né? O clube lá de Curitiba não está fazendo nada, infelizmente, ou pelo menos não está apostando nada, né? Então, assim, eu tenho acompanhado bem os atletas daqui do Rio. No esporte, a equipe multidisciplinar precisa falar a mesma língua no que se refere às informações. A psicologia é a parte importantíssima nisso. Concordo, Chico, concordo. Se nós não tivermos a psicologia conosco, não tem como a gente trabalhar, né? Nós lidamos com seres humanos, independente deles serem adaptáveis ou não, né? A gente está falando no esporte de alto rendimento, o rugby é um esporte paralímpico, né?
ainda não somos referência, né, no rugby internacional, mas estamos buscando cada vez mais melhorias, buscando cada vez mais condicionar nossos atletas, termos o nosso atleta melhor. Já temos um dos melhores, dois atletas, dois dos melhores do mundo, né? Que é o Júlio Braz e o Daniel Gonçalves. São dois excelentes atletas que já passaram por muitas coisas e estão lutando. E dentre outros atletas que estão ali na seleção também, né? Mas citei os dois porque os dois são realmente as referências do time, né? Independente dos 8 que estejam lá com ele. Boa pergunta da Camila também, né? Que se influencia, a cultura do atleta influencia no desempenho do treinamento, né? E aí podemos falar, a Stephanie trabalha com paradesporto e a Camila trabalha com esporte, né? Também trabalha com paradesporto, né? Com a biodança ela pode ser acompanhada pelo paratleta. E, Chico, como é que tem sido o acompanhamento pela psicologia lá no rugby, né? E acabamos de passar por uma situação bem complicada, né? A gente viajou e, infelizmente, a gente não conseguiu a vaga. E aí, como que os atletas reagiram nessa situação? Né? De não conseguir a vaga e como que os atletas se sentiram? Como que foi o psicológico do atleta? Dois atletas, né? Se não me engano, foram 10 que foram lá para o pré-olímpico. Stephanie, e como que você mexe com o psicológico dos seus atletas? E aí seria indiferente de você estar lidando com um atleta paralímpico, com um paratleta ou com um atleta normal. Então, gente, vamos lá. Mandem perguntas aí que a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Completamente. Pelo menos para mim, a equipe de trabalho é muito claro que a maioria chega com crenças e pensamentos instalados. Ah, não vou conseguir. Ah, eu não sou capaz. Na parte emocional. Pô, com certeza, com certeza. Eu, quando estava trabalhando no Santer, que foi meu primeiro clube de paradesporto, eu tive várias problemáticas relacionadas a isso. Uma delas foi com um cara que eu admiro demais hoje, que é o Thiago. Hoje ele é o responsável do Rock in Rio, né? Ele é a referência do Rock in Rio na parte de adaptação, né? Ele é que faz todas as adaptações. Eu acho sensacional. E ele estava vindo da negação, que é exatamente isso que a Stephanie está falando. Ah, eu não vou conseguir. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não vou. Não, você vai conseguir. Você é apenas um paratleta. Você vai conseguir fazer as mesmas coisas que os outros fariam, né? A Camila respondeu aqui que a cultura do atleta faz parte do sistema de crença dele e tem muita influência, sim, tanto positiva quanto pode ser desafiadora também. E, infelizmente, passa a ser, às vezes, de forma negativa, né? Não tem muita diferença. Eu imaginei isso também. A seleção de bote é iniciativa também incentiva a fazer treinos físicos com pesos e elásticos que podem ser feitos em casa, mesmo com... Pô, legal, legal. Bem interessante. Pô, o Mário também, que é um fisioterapeuta que trabalha conosco lá no Hospital da Lagoa, fisioterapeuta excelente, e ele é atleta também. Ele é um atleta de alto rendimento, ele é atleta de jiu-jitsu. Ele está aqui, Mário, posso te convidar aqui para a live rapidinho? A gente tem 10 minutinhos para você me dizer aí o que você acha, como você está se sentindo como atleta e como fisioterapeuta, né? Você tem os dois lados.
Posso te chamar aqui para você falar rapidinho? Rodrigo também, fisioterapeuta, que trabalha lá no hospital comigo. Mas, claro, que alguns entram querendo ganhar, vencer, mas alguns precisam vencer a si mesmo para entrar. Não, sem problema, Mário, sem problema. Foi só uma. Foi de supetão mesmo, relaxa. Mas, assim, o Mário é um atleta que estava se preparando, inclusive, para o campeonato, e ele teve que dar uma segurada no treinamento, até porque o campeonato foi cancelado. Né? Então, assim, as coisas estão acontecendo dessa forma. O mundo está, entre aspas, parado, né? Então a gente tem que ver como é que é, né? Como é que as coisas vão proceder, né? Não, eu entendi, Stephanie, eu entendi. Os atletas tem dois tipos de atletas, né, que chegam lá no Power Soccer, no caso. São os atletas que eles chegam sem acreditar em si próprio, tem os atletas que acreditam demais em si e acaba sendo um problema também, né? Que aí a gente tem que dosar. Ele tem que acreditar em si, porém ele tem que saber das limitações dele. Já o atleta que chega lá negativado, né? O atleta que chega lá já com uma problematização pessoal, ele tem que se aceitar e entender as limitações que vão levar ele ao êxito, né? Eu acho que é o mais importante. Então, é esse desafio que eu acho que é o do psicólogo ali. O psicólogo ele tem muito, ele vai fazer esse elo, principalmente entre o atleta e a comissão técnica. O psicólogo é que ele vai ser o elo principal. Né? Sem esse elo, não vai ter como. Sem esse elo, o atleta não consegue chegar na comissão. Né? Então, assim, as coisas têm que acontecer de forma. Cada um tem o seu tempo. Tem atleta que vai entrar e vai entender essa temática rapidamente, e tem atleta que vai entender com mais vagar a situação. Exatamente. Exatamente. Concordo, Camila. Concordo, não. O que eu estou falando, só que você está falando em termos técnicos. Eu concordo plenamente contigo. Né? Eu acho que o atleta, o problema todo é que nem sempre o atleta ele vem a nós para falar. Nós temos aqui correr atrás dele para ver o que está acontecendo, como que está acontecendo, o que o atleta faz, o que o atleta não faz, por que o atleta teve aquela queda de rendimento. E aí eu estou falando não só no paradesporto, aí tanto faz, paradesporto ou esporte. O atleta ele tem uma queda de rendimento. Como que vai ser visto isso? A comissão técnica inteira tem que chegar e tem que verificar esse atleta. Quando estamos num clube que tem 32 jogadores, isso fica mais difícil, a dificuldade aumenta, né? Então, nós temos que ver, de repente, como que isso é feito, temos que verificar de forma aquele ajuste fino, e aí que entra o psicólogo. O psicólogo ele tem muito mais holística. Né? O enfermeiro, no caso, eu sou enfermeiro do esporte, eu tenho essa holística, então assim, eu consigo ter um ajuste um pouco mais fino dessa situação. Então eu já verifico, já vejo ali que o atleta está tendo um desvio de rendimento, está tendo um rendimento um pouco mais insatisfatório do que estamos acostumados a ter daquele atleta, então já pego esse atleta, já pego para conversar, já chamo para conversar, e já mando ele, de repente, para um ajuste psicológico, né? Para ele conversar com o psicólogo. Porque eu acho que o psicólogo é o mais indicado para estar conversando com ele, não sou eu. Eu vou ser só o meio de campo para jogar para o psicólogo. Também sei que é difícil o psicólogo ir a campo junto com os atletas. Isso daí também é uma outra problemática. Até porque os campeonatos não permitem. Não permitem mais profissionais em campo. Né? Normalmente são 5 profissionais que podem ficar ali. Aí é o técnico, o auxiliar técnico, o massagista ou fisioterapeuta, o preparador de goleiros e mais um. Quem seria esse mais um? Pode ser, e o médico, né? Logicamente tem o médico, mas
teria mais um. Quem seria esse mais um? Ou o psicólogo, que eu acho muito difícil os clubes entenderem que o psicólogo ali no campo é necessário, ou o enfermeiro, que também acho bem difícil, ou ele vai botar o massagista e um fisioterapeuta. Com certeza, Stephanie, psicologia com a comissão técnica é primordial. A comissão acaba se influenciando demais com a performance emocional dos atletas. Sim, sim. Isso daí é muito importante. É uma coisa muito interessante. Quando você tem uma comissão técnica que ela está doente, uma comissão técnica que não tem um fluxo e não tem uma problematização para resolver, ela não está conseguindo render ela mesma, então ela não vai conseguir fazer com que o seu time renda. Né? Então, isso daí é muito importante. Infelizmente, hoje as pessoas não recebem ou não entendem a importância do psicólogo no esporte. Por isso que eu estou tentando fazer essa live, o Stephanie, para as pessoas entenderem que o psicólogo é tão necessário quanto o médico, é tão necessário quanto o fisioterapeuta, é tão necessário quanto o enfermeiro, é tão necessário ele estar ali. O psicólogo e a equipe multiprofissional é necessário estar ali sempre, né? Não só no esporte, como também na vida pessoal das pessoas, né? A Camila falou ali que é perfeito, por isso que a psicoeducação da equipe técnica é fundamental. É exatamente isso que eu estava falando, né? Que se não for isso, se o pessoal da comissão técnica não tiver integrado, como o Chico falou lá em cima, se a equipe multidisciplinar não estiver falando a mesma linguagem, não tem como a gente fazer nada. O time vai ser um time, não vai ser um time, vão ser um bando de jogadores. A diferença de time e bando é aí, né? Quando os jogadores estão bem, quando a comissão técnica está bem, e aí a gente pode usar o exemplo do Flamengo, né? O Jorge Jesus chegou, botou uma temática diferente, botou um clima diferente no time, contratou alguns jogadores e você não vê falar de escândalos, você não vê problematização, você vê os jogadores felizes e focados. Eu acho que esse daí é um modelo que tem que ser seguido. Né? Independente de bairrismo, de clubismo, eu acho que o modelo principal é ser seguido. Não só do Jorge Jesus, vamos colocar também o time do Santos, com o Sampaoli. Sampaoli trouxe, é um estilo completamente diferente do Jorge Jesus, mas é um estilo de futebol diferente. Né? Então isso tudo influencia. Né? No Power Soccer mesmo, a Rosana é referência, é multicampeã, mas aí o Rio de Janeiro veio e trouxe um técnico que veio do handball, trazendo temáticas, trazendo táticas e trazendo coisas novas para o futebol de cadeira de rodas. E que deu certo. Tanto deu certo que ele foi campeão brasileiro, e não só campeão brasileiro, foi campeão da America's Cup, né, que é o futebol das Américas. Então, e contra um clube americano, que é a referência do esporte, né, o berço do esporte. Então, assim, as coisas vão mudando com muita intensidade, muita rapidez, e nós temos que nos adaptar. E o psicólogo tem que estar sempre com isso. Um time que está ganhando muito, como o time do Flamengo, como o time do Santos, a partir do momento que perde, como é que vai ficar a cabeça desses jogadores? Esses jogadores aí vão saber enfrentar a derrota? Que vencer é bom, mas será que eles vão saber enfrentar bem a derrota? O time que está perdendo muito, quando começar a ganhar, será que ele vai entender bem que aquilo dali é uma vitória, que aquilo dali está fazendo bem a ele? Ou ele vai só se beneficiar só porque ganhou? Então, são essas questões que o psicólogo tem que estar ali do lado. O saber perder e saber ganhar é muito importante dos atletas. Né? O esporte em si mostra isso. A vitória é muito bom, mas o melhor que a vitória é você saber perder. Eu acho que essa temática o psicólogo sempre entra em detalhes. Né? Gente, eu tenho mais 5 minutinhos. Vamos fazer as perguntas aí. O que vocês têm de perguntas aí para fazer? Eu estou falando aqui e eu estou querendo pergunta de vocês, ou então comentários. Stephanie, pô, sensacional. Inclusive o último jogo do Flamengo, eu estava presente lá.
o Dr. Cláudio Pessoa me convidou para ir para o jogo junto com ele lá na Portuguesa, e eu vi exatamente isso, né? Portuguesa ganhando do Flamengo dentro do Maracanã, tudo bem, estava sem torcida, já estava com em vias da pandemia, mas o Flamengo virou o jogo em 3 minutos. No final do jogo, aos 45, aos 46, aos 44 e aos 46, 7 do segundo tempo. Então, assim, é um time que ele tem isso. O psicológico do time está muito bom. Isso daí influencia muito. Ou estou errado, os psicólogos que estão aí. O time, quando está com o psicológico bem, está com todo mundo confiante, todo mundo lutando, não por um individualismo, mas sim por um coletivo, todo mundo com a cabeça focada nisso, isso daí influencia muito para o time, né? Claro, claro, Camila, pode deixar que eu vou te mandar as perguntas sim. Te mando sim, com certeza. O psicológico ele é afetado de forma tão positiva, né? Como que vocês veem isso daí? Temos 4 minutos. Muita gente não conhece ou nunca teve contato com o esporte adaptado, né? O interessante desse público é que os atletas já se sentem como perdedores da vida. Aí é que está o X do trabalho. Quando esse time perde. Sim, concordo com você, o Stephanie. É muito importante isso. Vou dar o exemplo do Thiago de novo, Thiago Amaral. Se vocês procurarem nas redes sociais, vocês vão ver quem ele é. Ele era um atleta de alto rendimento de mountain bike, tá? Ele sofreu um acidente numa competição, tá? Ele não foi competindo. Ele estava no banco do carona de um amigo dele, o carro capotou e ele ficou tetraplégico, tá? Ele teve uma lesão alta e ele tem uma limitação considerável. Porém, ele dirige sozinho, ele namora, ele tem todo uma situação em que ele é totalmente independente dentro da dependência dele. E ele mesmo falava, não vou conseguir, eu sou um derrotado e tal. Não, ele não foi, tanto não é que ele é uma das pessoas mais importantes hoje do Rock in Rio. O Roberto Medina, ele é um dos braços direitos do Roberto Medina. Né? Então ele já é um vencedor, ele teve uma segunda chance. O atleta ele tem que entender, o para-atleta, né, o paradesporto, ele tem que entender que ele não é um derrotado, que ele não é um fracassado, pelo contrário, ele é um atleta que ele está recebendo uma segunda chance. Apesar de não ter sido com a Camila, a live foi muito boa. Pô, muito obrigado, Kátia, obrigado mesmo. O Flamengo, mesmo com essa fase só de vitórias, não se acha importante o psicológico na comissão. É meio complicado, né? Mas aí é a questão da limitação do clube, né? Se a comissão técnica não acha importante, é um direito que eles têm. Mas também basta saber que, a partir do momento que tomar algumas vitórias, ele começar a descer essas derrotas, acontecerem essas derrotas, vamos ver como é que vai ficar o psicológico do time, né? Essa é a grande problemática, né, Mário? É exatamente essa a questão. Se o profissional que está ali vai ajudar ou não. Enquanto está todo mundo ganhando, é muito fácil. O problema é quando começar a perder, que é natural em qualquer esporte. Qualquer esporte de alto rendimento, o cara não fica no topo o resto da vida. Em algum momento ele vai começar a ter declínio. E quando ele tiver esse declínio, e quando estamos falando do esporte individual, no caso, o seu esporte individual, você depende de você, né? E dos seus treinos, do seu técnico e da sua comissão. Mas é você e você ali dentro do tatame. Agora, quando você tem um clube, um time, você tem os 11 em campo, mais alguns jogadores reservas. Então é complicado. Gente, eu vou ter que me despedir de vocês, infelizmente. O Instagram tá dizendo que eu tenho 20 segundos aqui. Gostaria de agradecer a todos. Muito obrigado, Camila. A gente vai fazer uma outra live com você. Essa daí, infelizmente, não deu muito certo, só por causa da internet, não por sua causa, que fique bem claro.